sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como Produtor de Energia Renovável, Selo Verde Rural Sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy. Energia. Confiança não nasce de uma hora para outra. Ela surge com o tempo, é fortalecida ao longo dos anos e comprovada em cada teste. Por isso, há mais de 45 anos, a eficácia comprovada de Terramicina faz deste medicamento o aliado fiel de pecuaristas e criadores. E sabem que Terramicina é mais do que um produto, é um legado de qualidade. Terramicina, o coração da farmácia. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pecuária e Mercado. Está no ar Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações que são de interesse aí do dia a dia, de quem trabalha no campo, de quem está ligado à pecuária brasileira. Pecuária e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo nosso site Notícias Agrícolas e também nosso canal oficial no YouTube. E você que acompanha a gente já sabe, a gente está liberando aí a sua participação nos chats já abertos para que você possa participar conosco, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, aproveitar os nossos convidados para interagir com eles. Fique à vontade para participar conosco. Nesta segunda-feira, 2 de junho, vamos falar do mercado do dia e, claro, trazer aí um pouquinho da movimentação, o que anda acontecendo com a arroba do boi gordo, como esse mês de junho está se desenhando aí, principalmente para a precificação da arroba. A gente viu um finalzinho de mês ali atípico, com uma valorização, ou pelo menos uma valorização pontual da arroba do boi gordo acontecendo em algumas praças, mas dá para dizer que o mercado encerrou o mês de maio um pouco mais firme. Será que essa firmeza se traduz também agora para os negócios do início do mês? Vamos perguntar tudo isso para o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. A gente tem também hoje o quadro Na Ponta do Lápis. A CNA vai estar com a gente avaliando as oportunidades aí do novo status de país livre de febre aftosa sem vacinação. O que isso implica, o que isso traz aí de novidade para as nossas negociações. E no quadro Manejo Eficiente, vamos falar de irrigação nas pastagens. Irrigação como uma ferramenta importante aí para ampliar a produtividade do rebanho. E a gente já começa o programa de hoje com o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta. Muito bem, agora a gente quer discutir, obviamente, como anda a precificação da arroba do boi gordo e o que vem pela frente, o que esperar desse mercado. Para nos ajudar nessa análise, está aqui comigo meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, nos ajudando a entender principalmente esse momento aí de precificação da arroba. Eu falei lá no começo que a gente finalizou maio com o mercado um pouco mais, ou pelo menos menos pressionado, um pouco mais disposto aí a olhar com carinho para a precificação da arroba, e hoje é o primeiro dia útil aí do mês de junho. Será que essa tendência desenhada no final de maio vem para o mês de junho também? O que você está vendo, Fernando? E o que a gente pode trazer de informação para ajudar os nossos amigos pecuaristas a entender o mercado? Seja bem-vindo.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. E antes de falar sobre o mercado, eu gostaria ali de enaltecer o trabalho que foi conduzido pela CNA, que foi conduzido pelas demais autoridades brasileiras, pelo pecuarista brasileiro, para a gente conseguir esse status livre de aftosa em vacinação. É um esforço conjunto de todo o setor que vai agregar muito valor à carne brasileira lá fora, aumenta o nosso leque de possibilidades na exportação, podemos acessar aí Japão, Coreia do Sul, mercados importantes que remuneram bem. Então, a pecuária de corte brasileira realmente está de parabéns, trabalha com excelência e esse trabalho aí vai render bons frutos para a gente, não tenho dúvidas quanto a isso, tá? Então, é um trabalho que realmente merece elogios. E falando um pouquinho sobre mercado, efetivamente, semana começa aí com preços acomodados nas principais praças do Brasil, mas o sentimento que nós temos é de um mercado um pouco mais firme, um mercado até com possibilidade de alguma recuperação de preços, pensando aí nas escalas um pouco mais apertadas, um encurtamento das escalas de abate, que pode sim possibilitar uma recuperação, um reajuste dos preços da arroba do boi gordo aí nos próximos dias. A gente já viu essa recuperação, Fernando, acontecendo em algumas praças. Não chegou em São Paulo ainda, mas algumas praças já dão sinais aí de recuperação nos preços. Isso é importante? É um sinal aí evidente de que o mercado está diferente? Sim, sem dúvida. A gente já viu a elevação dos preços no Mato Grosso do Sul, já captamos preços mais altos também no Mato Grosso, né? Então as negociações vão acontecendo em patamares um pouquinho mais altos. É importante a gente mencionar aqui que muito dessa nossa recuperação de preços, e esse é um ponto que a gente vai levantar aqui hoje, né, Alex? É que esse movimento de recuperação ele está atrelado diretamente às exportações brasileiras. Então, o mercado interno ele segue fragilizado, ele está num momento de fragilidade, de dificuldade. O consumo de carne não é bom aqui no nosso mercado doméstico, mas as exportações estão se sobrepondo esse ano. Nós temos uma dinâmica de exportação cada vez mais agressiva, cada vez mais contundente, e hoje é isso que paga a conta da indústria, é isso que justifica os preços não terem caído tanto assim durante um período de safra dessa temporada, e é isso também que vai justificar esse processo de recuperação dos preços quando nós olharmos para o prisma da demanda, tá? Então é essa demanda por exportação que vai fazendo e vai fazer toda a diferença no decorrer do ano de 2025. Muito bem. Bom, você lembrou aí do papel importante da exportação como um fator de recuperação dos preços. Mas para esse momento que a gente está vendo agora, Fernando, o que que mudou do cenário? O que traz essa perspectiva, na sua opinião, de um mercado mais firme, pelo menos? Bom, primeiro que em várias regiões do país há uma maior dificuldade em conseguir boi gordo. Fêmeas você até encontra dentro do mercado, vaca gorda você encontra em boa proporção, principalmente no centro-norte brasileiro, você vai encontrar ofertas ali de vaca, enfim, vai conseguir, para preencher mercado interno, você consegue colocar esses animais. Agora, quando nós olhamos para determinados mercados, exemplo da China, por exemplo, que você precisa entregar ali animais que têm obrigatoriamente até 30 meses de idade, já se tem uma certa dificuldade para conseguir esse tipo de animal dentro do mercado brasileiro. Então isso explica por que que as indústrias estão pagando preços um pouquinho mais altos. Nós já percebemos elevações de preço no final da semana passada, em quase todas as praças ali do Mato Grosso do Sul. Dá para a gente destacar aqui Campo Grande, Naviraí, Nova Andradina, Bataguaçu, já tivemos ali elevação das cotações da arroba do boi gordo nessas praças, e isso vai retratando esse cenário de maior dificuldade na aquisição de boiadas aqui no mercado brasileiro. Então, um mercado mais firme, mais propenso a reajustes, mais propenso a alta de preço. Então, realmente, é ficar atento a esse comportamento das indústrias na aquisição desses animais, desses animais mais jovens, principalmente esses que cumprem os requisitos de exportação para a China. Ainda tem alguma expectativa do comprador, das indústrias, em relação ao frio e, enfim, as condições das pastagens, que pode gerar um aumento de oferta ainda nesse curto prazo, Fernando? Ou essa expectativa já ficou para trás? Não, esse ainda é um ponto de atenção importante. Nós seguimos monitorando isso, como vai se comportar, né?
esse adicional de oferta. Mas, de qualquer forma, a gente abre a semana com escalas de abate ainda apertar, já apertando em várias regiões do país. Em São Paulo, as escalas aí estão uma média de 7 dias úteis na média estadual. Da mesma maneira ali que Mato Grosso do Sul, outras regiões do país também apresentaram um encurtamento dessas escalas. Então, em função disso, em função dessa escala mais apertada, é que nós vemos ali uma maior busca dos frigoríficos na compra de gado. Então, por mais que haja uma possibilidade de melhora da oferta, até o frigorífico conseguir colocar esses animais dentro da escala, o mercado deve trabalhar com preços um pouquinho mais firmes e até mesmo mais altos. Ou seja, é um movimento pelo menos consolidado pontualmente, né, Fernando? A gente vai ver aí uma briga maior aí por animais e, consequentemente, pagando o preço aí, dependendo, obviamente, da escala de cada frigorífico, né? Exatamente. Nós temos que levantar aqui também que esse movimento ele não acontece de maneira uniforme. Alguns estados ainda convivem com maiores dificuldades. Vou citar aqui, por exemplo, o Acre. O Acre ainda está trabalhando com uma arroba do boi gordo bastante deprimida, preços baixos, dificuldade ali do pecuarista em melhorar as indicações de preço, etc., melhores condições para conseguir melhores condições de negociação. O que já não acontece no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, em Minas, em que o mercado já está dando sinais ali de realmente de retomada, de recuperação. Lembrando aqui o seguinte, esse movimento ele ainda não reúne condições para ser um movimento explosivo no mercado físico. Nós ainda não vamos ver aí altas extremamente agressivas, pelo menos não agora no curtíssimo prazo, tá? Mas há condições no restante da temporada para que o mercado possa conviver com valores mais altos pela arroba do boi gordo, até pela dinâmica das exportações que nós estamos acompanhando agora na atual temporada. Então, as exportações têm sido o fio condutor desse nosso mercado do boi gordo nos últimos meses. E nesse ano não tem sido diferente. Muito bem. Agora, Fernando, a gente não pode deixar de entender e olhar também para o mercado interno, principalmente por conta de um outro ponto de atenção. Você chamou para esse ponto de atenção que é a oferta, mas daí a gente tem agora também a possibilidade, eu queria entender até onde você consegue analisar essa questão, com o embargo das exportações de carne de frango, de que o mercado interno possa ser abastecido com essa carne que ia para exportação. E até que ponto isso pode chegar na carne bovina? Bom, em relação à carne de frango, isso é um ponto muito interessante. Faltam aí em torno de 18 dias para o Brasil encerrar aquele período de vazio sanitário em relação ao caso de influenza aviária de alta patogenicidade que afetou ali a granja de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Então, o Brasil corre agora para manter as condições ali normais, né? Se mantidas essas condições atuais, em 18 dias o Brasil volta a exportar. Como que a indústria frigorífica brasileira está resolvendo essa questão? Está mantendo muito produto armazenado em câmara fria, em container frigorífico. Parte desse produto, de fato, está sendo ofertado aqui no nosso mercado interno, tanto que o que nós observamos ali nos últimos dias é a queda dos preços da carne de frango, dos principais cortes, eles estão caindo. Já tivemos quedas aí de determinados cortes superiores a 10%. Tá? Então é importante, né, no atacado, isso ainda não chegou ao consumidor final. Tá? Então precisa ficar atento a isso, em como que o mercado vai se comportando em função dos embargos. Mantendo essas condições atuais, sem novos focos de influenza aviária em granjas comerciais, acreditamos que em pouco mais aí de 17, 18 dias, o fluxo de comércio se restabelece, o Brasil volta a vender carne de frango para a China, União Europeia, Filipinas, África do Sul e os demais destinos que embargaram a carne de frango brasileira, tem como protocolo sanitário o fechamento nacional das exportações, e o Brasil volta à sua normalidade, volta a ter exportações ali dentro do seu normal. Lembrando aqui o seguinte, não é só de carne bovina que o Brasil estava exportando muito em 2025. O desempenho era fantástico para as três carnes. O Brasil ia muito bem na exportação das três carnes, estava batendo recorde na exportação das três. Tá. Uma briga que o setor precisa ter aqui em relação a mercado é realmente
firmar acordos com os nossos parceiros comerciais, isso válido para as três carnes, que revisem esses protocolos sanitários, que fechem que embarguem o mercado brasileiro, mas de uma maneira regional, regionalizado, sem fechar o país inteiro. Nós já tivemos grave, quem acompanha aqui, quem trabalha com pecuária ao longo dessa década, sabe muito bem do que eu estou falando, da simples suspeita de casos de EEB, o Brasil inteiro ficar impossibilitado de vender carne bovina para a China. Em 2021, ficamos mais de 100 dias impossibilitados de exportar para a China. Então, a regionalização hoje é uma necessidade para o mercado brasileiro, reorganizar os nossos protocolos sanitários, que o Brasil consiga seguir exportando em larga escala. Hoje, como principal fornecedor de carnes do mundo, isso é algo essencial, não só pelas exportações brasileiras, mas por questões de segurança alimentar de várias populações ao redor do mundo. Então, essa regionalização é algo que o Brasil precisa brigar, precisamos trazer isso para a nossa realidade, para que de fato a gente não seja tão prejudicado por ocorrências sanitárias que são comuns em outros lugares do mundo. Perfeito. Essa negociação ela tem que ser feita pelas nossas autoridades, mas em termos práticos, você vê uma possibilidade, pelo menos no curto prazo, de contágio aí para a arroba do boi gordo? Ou vamos passar por essa fase um pouco mais tranquilos, Fernando? Porque quando a gente olha para a queda no preço do frango, a gente já vê uma redução aí importante, não? Mantidas as condições atuais, o Brasil restabelecendo o fluxo de comércio aí nos próximos 17 a 18 dias, voltando a exportar para os seus grandes mercados, vamos passar um pouco mais tranquilos em relação a essa crise. Vamos superar essa crise aí sem maiores sobressaltos. E lembrando aqui uma característica muito interessante do varejo. O varejo não vai repassar integralmente toda essa queda de preços para o consumidor final. Ele vai aproveitar esse momento de preços mais baixos para alargar suas margens, para aumentar suas margens. Então, o varejo também tem essa característica e ele não vai repassar tão agressivamente toda essa queda para os preços ali do consumidor final, que também vai acabar contribuindo para que os preços das demais carnes também não sejam assim contaminados de uma maneira tão contundente, tão agressiva. Tá? O problema é se começarem a surgir novos focos de influenza aviária em granjas comerciais, e aí sim nós podemos ter aí períodos de embargos mais dilatados, mais extensos. Então isso seria aí sim um problema maior para o setor. Por enquanto, enquanto nós estamos trabalhando com apenas um foco de influenza aviária, tudo bem, creio que nós teremos ali vamos restabelecer esse fluxo normal de comércio e nós não teremos consequências tão graves assim para o mercado brasileiro. Só que, lógico, mais uma vez, regionalização é algo fundamental para o setor, é algo imprescindível para que esse tipo de situação não seja rotina aqui no Brasil, em função de qualquer problema de sanidade animal, como nós já tivemos anteriormente. Muito bem. Fernando, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouco mais do mercado e principalmente essa dinâmica de precificação. Volte sempre, Fernando. É um prazer estar aqui. Contem comigo em mais oportunidades e uma ótima semana a todos que nos acompanharam aqui no Notícias. Até Grande mais. abraço, até a próxima. Muito bem, vamos às cotações. Vamos aproveitar para ver como fecharam os indicadores na última sexta-feira. Lembrando que os indicadores são referentes à Praça Paulista, às praças pecuárias em São Paulo. O indicador da Tagro, que tem hoje relação direta ali com a B3, fechou a R$ 301,96, uma queda de 0,14%. Agrobrasil, R$ 310,70, uma alta de 2,59%. Scott Consultoria manteve os R$ 302 do dia anterior, sem variação. CPEA, R$ 306,10, uma alta de 0,13%. Portanto, os indicadores ainda não estão alinhados. A gente vê aí o pessoal tentando se ajustar e entender o que vem pela frente aí em termos de precificação da arroba. Vamos olhar mercado futuro. Nesse momento, como estão as negociações lá na B3. E é um dia de alta forte aí, mais de 1%, mais de 1,5%, dependendo do contrato.
A gente tem o junho subindo para R$ 316,05, alta de 1,12%. O julho, R$ 326,70, alta de 1,66%. Agosto, R$ 329,50, alta de 1,43%. Setembro, R$ 336,00, alta de 1,6%. Dia bastante positivo, portanto, para os negócios lá na B3. Muito bem, vamos seguir em frente. Agora a nossa pauta é Brasil livre de febre aftosa sem vacinação, status que a gente conseguiu na semana passada, mas obviamente a gente quer entender aí o que isso representa na prática e os impactos que isso pode ter aí para a nossa pecuária. E para nos ajudar nessa análise, está aqui comigo Francisco Castro, presidente da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da CNA. Seja bem-vindo, Francisco, obrigado por estar aqui com a gente. E, claro, trazendo aí a perspectiva dessa nova realidade brasileira, país com status de livre de febre aftosa sem vacinação. A notícia veio na semana passada, mas agora a gente precisa entender o impacto direto disso no dia a dia da pecuária e como isso pode se traduzir em benefícios, oportunidades e também cuidados aí para a pecuária. Seja bem-vindo, Francisco. Queria primeiro começar te perguntando desse novo status. O que muda no dia a dia do pecuarista e quais as atenções que a gente precisa ter? Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Prazer estar aqui falando com vocês. De imediato muda o manejo, né? O manejo que ele era obrigado a fazer 2 vezes por ano. Vai economizar não só na parte da vacina, mas também nas implicações que levar o gado no curral gera, nas perdas que geram com um próprio manejo. Esse é o ganho principal e direto, o ganho mais imediato. Agora, óbvio, nós vamos ganhar também um status que tem mais aceitação nos mercados de carne mundial mais exigentes, né? Então, hoje a gente não tem entrave nenhum, sanitariamente falando, na parte da bovinocultura, para poder ofertar a carne brasileira nos mais exigentes mercados. Então, isso é uma nova situação que a gente vai viver de agora em diante. Se deve muito a toda a luta do pecuarista, do produtor rural, que durante décadas vacinou, muito bem feita a vacinação, com índices acima de 95% do seu rebanho. Então, a eficiência da vacinação, ela nos trouxe para esse momento, onde a gente pode realmente parar de vacinar e ser reconhecido como livre de aftosa sem vacinação. Agora é a vigilância eterna. A gente tem que fortalecer, como os estados já estão fortalecendo, o próprio governo nacional também, fortalecendo a vigilância, o serviço de veterinário oficial de cada estado, e o próprio produtor rural tem que ter essa consciência de que a vigilância primeira começa dentro da propriedade dele. Então, nós trocamos a vacina por uma vigilância eterna e uma vigilância mais robusta, que é o que a gente pode dizer que é nosso seguro para qualquer contingência que possa ocorrer. Isso é fundamental, né? Essa vigilância sanitária constante para que nenhum caso apareça e todo o trabalho venha a ser comprometido. Mas vamos lá, dentro desses itens que você trouxe para a nossa discussão aqui, benefícios no manejo, isso vai implicar em redução de custo, não só por conta da operação de vacinação, mas também com o resultado até em termos de produtividade pelo próprio bem-estar animal no final das contas, Francisco. Dá para dizer que é uma situação de melhora nas condições da propriedade, o fato de não vacinar? Olha, exatamente, no caso da aftosa, a não vacinação de aftosa elimina o custo da vacina em si, né, que tinha um custo 2 vezes por ano que você tinha que adquirir a vacina. O fato de você manejar os animais, talvez você vai manejar um pouco menos, mas isso não quer dizer que tem que deixar o animal sem as vacinas obrigatórias que tem que ter, né? Então, hoje nós temos algumas vacinas que são obrigatórias, como a brucelose, no caso das fêmeas,
também em alguns locais a vacina da raiva, e tem o manejo para você cuidar do seu animal, né? Os vermífugos que tem que ser dado, controle da mosca do chifre. Então, o manejo em si, inclusive tem alguns pecuaristas que dizem, né, algumas pessoas, agora que parou de vacinar, o pecuarista vai abandonar o rebanho dele, vai parar de fazer as demais vacinas, vai parar de ter o cuidado que tinha antes. Eu acredito que o bom e profissional pecuarista, aquele que tem décadas no mercado e vai continuar transmitindo para os seus filhos e as futuras gerações da sua família o amor à pecuária, esse não vai abandonar o seu rebanho jamais. Ele vai continuar fazendo as vacinas que tem que ser feitas, vai continuar levando seu gado no curral para fazer os vermífugos, etc. Aquele que fala que, não vou vacinar mais com de aftosa e agora eu posso ficar mais tranquilo, ele vai sair do mercado, ele vai ter que dar espaço para o profissional produzir como tem que ser. Então, a gente alerta isso aqui, não é porque acabou a vacinação de febre aftosa que você pode abandonar o seu rebanho, muito pelo contrário. E a gente tem o entendimento que o pecuarista profissional, ele jamais vai abandonar o seu rebanho, vai produzir cada vez melhor, agora com o benefício de viver num país, de produzir num país livre de febre aftosa sem vacinação. Muito bom. Francisco, e daí você evoluiu para a questão da abertura de novos mercados, mercados mais exigentes. Isso a gente já tem aí pela frente um trabalho que já vem sendo desenvolvido, por exemplo, com o Japão, que não só exige um status de livre de vacinação, como também paga melhor por essa carne. A tendência é essa também, evoluir para mercados que vão olhar com mais atenção e demandar uma carne de melhor qualidade do Brasil? Exatamente isso. A gente entende que o mercado brasileiro nunca questionou, né, o mercado internacional nunca questionou a sanidade do Brasil, né? O Brasil é um país que tem a parte sanitária muito robusta, a vigilância sanitária muito forte. A gente é um país reconhecidamente que produz uma carne segura. Então, a gente exporta para a Europa, para os Estados Unidos, para países que são exigentes. Mas tem alguns outros países, com um exemplo maior, o Japão, que tem uma exigência a mais, que ele realmente não basta ser livre de febre aftosa, tem que ser livre de febre aftosa sem vacinação. E o governo brasileiro, junto com a indústria, também já estão em negociações com o Japão, e pelo que a gente tem conhecimento, estava esperando justamente esse momento, apesar do Brasil já não vacinar há alguns meses e alguns anos em determinados lugares, ainda estava esperando o documento oficial do órgão, né, mundial, né, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, conhecido como ONSA. A partir do momento que a ONSA deu o certificado para o Brasil, acabou, levou a termo esse processo. Então, hoje a gente não vacina e é reconhecido internacionalmente, certificado lá na última reunião que teve em Paris. Não falta mais documento nenhum para a gente poder acessar esses mercados mais exigentes, assim como o Japão. Além do Japão, qual outros países aí dá para a gente entender como potenciais compradores por conta dessa exigência que agora não existe mais? A gente sabe, e a gente almeja também já há algum tempo, né, a indústria brasileira, junto com o governo, o mercado da Coreia do Sul é um mercado tão exigente quanto do Japão, mas as conversas com a Coreia do Sul, pelo que a gente entende e ficou sabendo, elas não estão tão avançadas e iguais às do Japão. Mas é um mercado muito importante que a gente nunca pode deixar de estar de olho nele. E o status de livre sem vacinação pode ajudar a avançar nessas tratativas aí no final das contas, né? Com certeza, é uma nova realidade que a gente está vivendo. Ainda, eu acredito que é muito cedo ainda para a gente saber todo o potencial de ganho que a gente pode ter com esse novo status, né? Ainda tem pecuaristas e tem um certo receio de estar meio desguarnecido sem a vacinação, mas a gente tem
protocolos de contingência muito robustos, a gente entende que há ferramentas que podem proteger, fundos que podem ajudar financeiramente. Então, é um novo momento muito recente e que certamente vai gerar valor dentro da cadeia da bovinocultura dentro do Brasil, mas o que ele pode ser ainda está muito recente, mas acredito que vai sim ter um ganho muito grande em toda a cadeia brasileira de carne bovina. Muito bem. Agora, Francisco, como a gente, obviamente, a gente está falando sempre das vantagens e oportunidades, mas tem aí uma interrogação que eu queria, inclusive, compartilhar com vocês, que é a questão das fronteiras, né, dos nossos vizinhos, que em muitos momentos o Brasil precisou fazer a vacinação de aftosa para evitar, enfim, o problema da doença e, consequentemente, a consequência aqui para o nosso país. Como é que fica isso agora? E, principalmente, essa questão dos vizinhos, como é que vai ser solucionado? Qual que é a expectativa de vocês aí na CNA? Olha, há 30 dias atrás, pouco mais, nós tivemos na Bolívia, na COSALFA. A COSALFA é uma reunião, um conselho da luta contra a febre aftosa da América do Sul. Então, todos os países da América do Sul estavam lá na COSALFA. Então, o que a gente tem a dizer é que a América do Sul, salvo a Venezuela ela não tem, a gente não tem conhecimento do que acontece lá dentro. Porém, no caso do Brasil, a Venezuela tem uma barreira natural intransponível, então a gente pode ficar seguro quanto a isso. Agora, salvo a Venezuela, toda a América do Sul é reconhecida como livre de febre aftosa. O vírus não é mais detectado circulando na América do Sul. Alguns países hoje, como o Brasil, a Bolívia e o Chile e a Guiana, são reconhecidos como livre de febre aftosa sem vacinação. Outros países, Uruguai, Paraguai, Argentina, Colômbia, Equador, são reconhecidos como livre de febre aftosa com vacinação. Então, o status livre de febre aftosa significa que o vírus da febre aftosa não foi encontrado circulando na América do Sul. E essa fronteira seca, que o pessoal tem muito medo no Brasil, é a maior fronteira seca que nós temos é com a Bolívia. A Bolívia, na mesma reunião que o Brasil foi reconhecido e certificado como livre de febre aftosa sem vacinação, a Bolívia também foi. Então, hoje, a Bolívia tem o mesmo certificado que o Brasil, ou seja, o mesmo status sanitário que o Brasil. Então, é reconhecido mundialmente pelos órgãos oficiais que não tem vírus circulantes de febre aftosa na Bolívia, com certificado igual ao do Brasil. O Paraguai está muito profissional, está vacinando, tem controles, tem um serviço de veterinária muito forte. Argentina nem se fala e Uruguai nem se fala, que são países que dependem muito e que exportam muito, a porcentagem muito grande da sua produção de carne é exportada. Então, eles precisam de ter um rigor muito grande sobre isso. Eu não tenho receios. Eu acho que a gente tem uma memória antiga do que acontecia, né? Sempre a aftosa era no país vizinho, ou era no estado vizinho, nos estados fronteiriços, né, do Brasil, mas atualmente evoluiu muito as coisas. A pecuária produzida nesses países já evoluíram de uma forma ou de outra. Então, eu creio que a gente precisa sim estar atento, precisa ter a vigilância muito grande na fronteira. Fronteira sempre é um problema, não só sanitariamente, mas não precisamos também ficar com aquele desespero de fim de mundo. Vamos sim fazer a nossa parte e ter a vigilância bem robusta para que a gente possa viver essa nova fase com tranquilidade. Muito bem. Francisco, uma última pergunta só para a gente entender o que é preciso ser feito ainda. Acabamos de conversar com o Fernando Henrique Iglesias sobre a necessidade, né, ele expôs isso na fala dele, lá da Safras e Mercado, sobre a necessidade de alinhamento do governo com os países que compram a carne de frango do Brasil, da tal da regionalização, para evitar que haja um embargo total do país.
Isso é uma preocupação para a questão da febre aftosa também. Agora que a gente tem esse status de livre sem vacinação, isso ainda pode ser discutido? Enfim, como é que vocês veem essa questão da regionalização e principalmente para não se travar as exportações brasileiras diante. Claro, estou batendo na madeira aqui para que não aconteça, mas vai que acontece algum foco. Como é que fica essa situação? Essa é uma pergunta frequente e uma preocupação muito grande. Mas uma coisa que fala-se pouco é do protocolo de contingência de crise. Tem um protocolo de contingência de crise aprovado, inclusive, na OMSA, aonde, no caso da febre aftosa, você não tem necessidade nenhuma de bloquear todo o país. Você só bloqueia o foco. Inicialmente, você, depois de 30 dias e o floco debelado, como tem que ser debelado, mediante aquele protocolo robusto, nem o Estado precisa ser bloqueado completamente. Basta bloquear 20 quilômetros do floco. Isso é previsto, escrito, tem toda as pessoas, inclusive os órgãos de defesa, o Serviço Veterinário Oficial, eles fazem simulacros e esses simulacros são muito bem realizados para poder simular uma crise e para a gente não ser pego de surpresa. Agora, contra a guerra comercial, não tem vacina, né? Então, não adianta eu falar assim, nós fizemos a lição de casa, debelamos o foco rapidamente, em 30 dias aquele foco ele não existe mais e a gente não precisa voltar a vacinar. Isso é bom dizer isso, não é porque se tiver um foco de aftosa, o Brasil inteiro vai ter que voltar a vacinar. Se tudo for muito bem feito e realizado o protocolo como tem que ser, não precisa nem voltar à vacinação. É simplesmente debela o foco conforme o protocolo e pronto. Agora, pode ser que o comércio mundial vai usar isso para baixar o preço da carne? Eu acho que aí comércio é faca no dente, sangue nos olhos, né? Não tem piedade. Mas também a gente pode, em 30 dias, mostrar que não oferece risco nenhum. O país mais rico da Europa é a Alemanha. Entrou um foco na Alemanha de aftosa esse ano. Foi debelado rapidamente, conforme os protocolos parecidos com o do Brasil, com as suas particularidades, e a Alemanha não perdeu o status sanitário. Ela não perdeu o status de livre sem vacinação. Ela continua sendo reconhecida pela OMSA como um país livre sem vacinação, apesar desse foco recente de aftosa que entrou lá. O Brasil é muito maior? O Brasil tem algumas dificuldades? Tem, mas a gente tem também bons profissionais, tem recursos nos fundos para poder atender a parte financeira. Então, eu acredito que no protocolo diz que não precisa bloquear o país, a OMSA já disse isso, não precisa bloquear nem o Estado se foi bem feito o atendimento, a contingência do foco. Embora isso não quer dizer que o país que está comprando carne do Brasil, ele não vai querer, tem que conversar país a país, igual está fazendo agora com o frango. Embora não ofereça risco em outros estados, tem países que bloqueou o Brasil inteiro, mas aí é um entendimento de cada país, não é um entendimento do protocolo da MSA. Mas isso aí é uma política de governo, uma política em que você tem que realmente, igual você disse na pergunta, né, e em cada país explicar que o nosso serviço de veterinário oficial atende a contento, faz a contingência da crise como tem que ser feita, e o restante do país pode ficar tranquilo que vai produzir carne segura, de qualquer tipo de carne. Boa. Francisco, meu caro, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela participação conosco aqui no Pecuária e Mercado e volte sempre. Estou à disposição e espero ter contribuído. Boa. Francisco Castro, presidente da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da CNA. Grande abraço, até a próxima, Francisco. Tchau. Muito bem. Vamos dar sequência ao nosso Pecuária e Mercado e está no ar agora o nosso quadro Manejo Eficiente.
Muito bem, nosso tema é irrigação nas pastagens e a viabilidade desse investimento aí para o setor pecuário e principalmente para discutir a importância que essa ferramenta tem aí para ser utilizada. Quem está conosco é o Fernando Tangerino. O Fernando é professor e engenheiro agrônomo da Unesp, lá de Jaboticabal, e, claro, a gente quer saber dele o que está acontecendo. Seja bem-vindo, Fernando. Parece que a gente perdeu a conexão com o Fernando. Parece que infelizmente a gente está sem a conexão com o Fernando Tangerino. Ele traria para a gente as informações sobre a irrigação nas pastagens e essa ferramenta como oportunidade para ampliar a produtividade do rebanho. A gente está tentando restabelecer a conexão, mas parece que está complicado. Bom, infelizmente a gente perdeu sim o contato com o Fernando, mas fica o convite para que ele possa voltar mais vezes para conversar com a gente. E será que a gente tem o Fernando? Fernando, está me ouvindo? A gente já tem, portanto, o Fernando aqui com a gente. Meu caro, obrigado por estar aqui com a gente. A gente teve um probleminha na conexão aqui, mas enfim, nosso tema é irrigação nas pastagens. E eu queria já começar a conversar contigo sobre a importância desse tema hoje para se discutir na pecuária brasileira. Afinal de contas, o primeiro passo é entender a pastagem como cultura e depois também entender como preservar e como adicionar aí produtividade a essa cultura. Queria que você trouxesse um panorama para a gente da importância da irrigação hoje nas pastagens. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela oportunidade de conversar sobre a agropecuária irrigada, notadamente a pecuária irrigada. Olha, é exatamente como você falou, Alexandre. A pastagem é uma cultura rentável, que pode ser ainda mais rentável e apresentar índices de desempenho extremamente satisfatórios com a utilização dos sistemas de irrigação, quando você intensifica a presença de animais e, com isso, diminui o tempo de desfrute ou melhora ainda na pecuária de cria ou leite, né? Melhora os indicadores como um todo, né? Agora, professor, o objetivo da irrigação é ela aumentar a oferta de alimentos no período das águas ou é oferecer alimentos no período mais seco, também garantir uma continuidade aí do fornecimento de alimentos durante o período mais seco? Como é que é essa equação e como é que é a definição pela utilização da irrigação na pecuária? Bom, a resposta clássica do agrônomo depende. Quanto mais próximo da linha do Equador, menor é o efeito da radiação ou da variação da radiação global que chega. Então, quando a gente está aqui no estado de São Paulo, a gente gosta muito, no Mato Grosso do Sul, a gente gosta muito de dizer que nesse período, ou principalmente entre 15 de abril e 15 de julho ou até mesmo agosto, a gente tem frio, por isso que o capim não cresce. Na verdade, não tem radiação. A radiação, o sol, a partir de 19 de junho, ele começa a caminhar na nossa direção. Então, ele sai do hemisfério norte e vem na nossa direção. Então, o que nós temos? Nós temos um período restrito de crescimento do capim, certo? Da pastagem. Por isso que quando a gente pensa na pecuária de corte, não é aconselhável você irrigar toda a sua área. Nós temos que ter o que a gente chama de área de escape. Então, tem uma área que a gente vai ter irrigação, a gente vai ter adubação e a gente vai ter uma intensificação de animais. Só que isso não é constante ao longo do ano. Eu começo a intensificar
vamos pensar na pecuária de corte, a unidade animais ali dentro a partir de 15 de julho, porque 15, 19 de junho o sol começa a vir em nossa direção. Então, com água e fertilizante, o capim cresce mais. Mas, quando ele mais cresce? É no verão. Ah, mas você fala para mim, mas no verão chove. Mas você tem veranicos, você tem também as maiores taxas de evapotranspiração. Então, quando eu fico, a gente brinca, né? Olha, em janeiro, se tiver água, a gente escuta até o barulho de crescimento do Mombaça. Então, a tua curva de crescimento de unidades animais, ela cresce a partir de julho, ela começa crescendo, vai, e ela começa a diminuir em março, quando você é obrigado a tirar animais, porque o capim não vai crescer. Então, um grande equívoco para a nossa região, quando se pergunta, olha, você ganha dinheiro com a pastagem irrigada quando? No inverno ou no verão? Não, é no verão. É quando o sol está com a gente. E qualquer veranico, veja, vamos fazer uma conta fácil de entender. Os vergissolos que predominam no Oeste Paulista, no Mato Grosso do Sul, ele tem uma capacidade de guardar 1 milímetro por centímetro de solo. Quando a gente considerar uma pastagem, vamos fazer conta, uns 50 centímetros de raiz, quer dizer que cabe 50 milímetros lá. O crítico para a pastagem é 50% dessa CAD, capacidade de água disponível, ou seja, quanto de água cabe no solo. Bom, metade de 50 a 25. No verão, nós temos tranquilamente uma evapotranspiração de 4,5 a 5,5, 5 milímetros médio por dia. Então, se eu ficar 5 dias sem chuva, eu já esgotei a minha água no solo. Não todo, mas eu entrei no cheque especial, Alexandre. Eu entrei no cheque especial, eu tenho água, mas eu começo a perder a capacidade de crescer. Ou, no exemplo do cheque especial, eu tenho dinheiro, mas eu estou usando o dinheiro do banco, que é uma reserva, e com isso eu vou ser penalizado com juros. Então, veja, 5 dias que eu ficar sem chuva no verão, eu já tenho a minha pastagem entrando na reserva de água, e daí diminuir o ritmo de crescimento. Daí os sistemas de irrigação fazem todo sentido, porque eu coloco essa água, o capim cresce mais, eu tenho mais massa, eu tenho maior ganho médio diário de engorda. Muito bom. Professor, nosso tempo está bastante escasso aqui, mas eu queria convidar o senhor para voltar mais vezes para a gente trazer e traduzir bem essa utilização dessa ferramenta na pecuária, principalmente entendendo que tipo de irrigação a gente pode usar com maior eficiência no caso da pecuária, entender se pode ou não utilizar fertirrigação, enfim, muito assunto ainda para a gente desenvolver aqui nessa nossa conversa. Por enquanto, agradeço a sua participação, mas fica o convite para voltar mais vezes, professor. Estamos à disposição, mas é importante, só para fechar, que a irrigação por si só não resolve o problema. Então, a pastagem irrigada é formada pelo trio: irrigação, fertilização, nutrição, adubação e pastejo rotacionado. Então, a gente tem que ter esse trio para que se tenha, de fato, os ganhos que a gente deseja. Perfeito. Professor Fernando Tangerino aqui com a gente, obrigado, volte sempre, sempre bom ouvi-lo, professor. Um abraço. Obrigado. Tá aí, professor e engenheiro agrônomo lá da Unesp, trazendo para a gente algumas indicações importantes de quando utilizar a irrigação nas pastagens. Muita gente pode achar que o melhor momento é no momento sem as chuvas, né? O momento de seca, de estiagem, mas o professor lembrou que o melhor momento é quando tem radiação solar e principalmente a água ajudando o capim a crescer e a se desenvolver, para daí sim você ganhar na sua produtividade, na produtividade do rebanho. Muito bom. A gente volta com o professor Fernando trazendo mais dicas sobre a irrigação nas pastagens, mas a gente está encerrando, está chegando ao fim de mais uma edição do programa Pecuária e Mercado desta segunda-feira. Agradeço muito a sua participação e audiência. Lembrando que o programa vai sempre ao ar
entre segunda e sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, pela TV Notícias Agrícolas, pelo nosso canal do YouTube e também no site, para que você possa participar conosco. Grande abraço, nos vemos amanhã.